Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Nesta semana você vai conhecer a trajetória de Tereza Martins, uma mulher de 60 anos que provou que nunca é tarde para recomeçar e conquistar seus sonhos. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Tereza cresceu em uma família muito simples, sendo a quarta de 10 irmãos. Desde pequena, enfrentou dificuldades financeiras, usava roupas e cadernos herdados das irmãs mais velhas e o pão era dividido em fatias contadas. Mesmo assim, ela nunca deixou de sonhar com um futuro melhor. O sonho de ser professora sempre esteve em seu coração, mas a vida trouxe desafios que adiaram esses planos. Aos 16 anos, Teresa engravidou e precisou abandonar os estudos para cuidar de sua família. Anos depois, separada e com 3 filhos pequenos, ela lutou para sustentá-los enquanto trabalhava como freelancer e diagramadora em cursos preparatórios para concursos. Mesmo com as dificuldades, o desejo de estudar permanecia vivo. Aos 41 anos, ela finalmente concluiu o ensino médio e, aos 54 anos, com a ajuda de uma professora que acreditou em seu potencial, concluiu 2 faculdades, Letras e Gestão de Recursos Humanos. Apesar dos muitos obstáculos, como criar os filhos sozinha, enfrentar a perda de parentes queridos e cuidar de familiares doentes, Tereza nunca desistiu. Em 2023, ela foi aprovada no concurso para professora de educação de Minas Gerais e, aos 60 anos, tomou posse como servidora pública efetiva. Hoje, ela inspira seus filhos, netos e bisnetos como um exemplo de determinação e resiliência. É com muito orgulho que dizemos também que Tereza foi aluna do GRAN, então se prepare para conhecer um pouco mais dessa história emocionante. Tereza, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tereza, você é a quarta filha de uma família com 10 irmãos. Como foi crescer em um lar muito simples, onde tudo era dividido e as dificuldades financeiras estavam presentes todos os dias? Bom, era uma vida bem difícil, né? Porque meu pai não tinha uma formação, ele tinha várias profissões, mas profissões bem humildes, né? Que o salário era considerado salário mínimo, né? Antigamente. Então, para criar 10 filhos, né? Então, era bem complicado. A gente passava uma vida com muita dificuldade. A gente vivia uma vida muito regrada, né? Então, era tudo muito cuidado, muito regrado. A gente não tinha nenhum luxo, né? E via aquele pouco que meu pai ganhava como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, várias profissões que ele conseguia agregar, trabalhando sábado, domingo, feriado, etc. Você mesma começou a trabalhar aos 14 anos, aí teve que começar a estudar à noite nesse período. Isso. Naquela época, né, a gente podia começar a trabalhar de carteira assinada aos 14. Eu já trabalhava, na verdade, aos 13 anos, né, e como a minha família era muito grande, a gente vivia numa situação precária, então era importante a gente fazer 14 anos, completar 14 anos e já começar a trabalhar. E com esse trabalho, a gente automaticamente ajudava nas despesas do meu pai, porque ele já não tinha mais que comprar roupas e calçados para a gente. Ele ficava só mais na parte da alimentação e a gente também ajudava um pouco, o salário também não era muito, não era grande coisa. Aos 16 anos você engravidou e precisou abandonar os estudos ou suspendê-los temporariamente. Como foi essa fase da sua vida? Eu, como adolescente, né, achei que eu deveria aproveitar um pouco mais da vida e achava que a vida não era só estudar. Então, eu comecei a fazer amizades, aí comecei a faltar algumas aulas, e daí a pouco eu comecei a namorar, e nesse namoro eu engravidei, e aí eu tive que abandonar os estudos de vez. Né? Então, foi uma fase muito complicada, porque muito jovem, né, sem experiência, e aí
acabei engravidando nessa época, que era super importante eu ter continuado meus estudos. Pouco tempo depois, você acabou se separando do seu marido. Não sei se vocês chegaram a se casar, né? E ficou com a responsabilidade toda para si, da criação dos filhos, fora as outras demandas que você tinha. Como é que você fazia naquela época e como é que você dava conta disso? Então, naquela época, assim que depois que eu engravidei a primeira vez, aí eu fui morar com o pai dos meus filhos, né? E ele trabalhava e eu cuidava da casa. Só que eu tive praticamente 3 filhos com pouca diferença de idade. Depois de um certo tempo, com mais ou menos uns 5 anos e meio, a gente veio se separar e eu tive que trabalhar para cuidar, para ter meus filhos comigo, né? Porque a situação que eu vivia era uma situação meio complicada. E para eu conseguir ter uma casa, pagar aluguel, não tinha como voltar para a casa dos meus pais. Então, eu tive que buscar qualquer forma de trabalho para ter minha casa, para ter meus filhos, sustentar meus filhos. Então, trabalhei de várias coisas. Comecei trabalhando em salão de manicure, trabalhei com fábrica de calçado, trabalhei com balconista de padaria. E assim fui levando a vida, tentando achar um caminho que eu conseguisse ter uma vida financeira melhor do que o que eu vivia quando criança. E aí, desses vários trabalhos que você foi acumulando ao longo da jornada, um deles foi como diagramadora de materiais em um curso preparatório para concursos. Foi aí que houve o despertar desse mundo dos concursos, desse possível caminho para você? Isso, nesses vários trabalhos que eu tive, então, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa gráfica, e essa gráfica, ela fazia materiais impressos para os preparatórios, e nessa gráfica eu conheci o dono de um curso preparatório e comecei a trabalhar com ele. Nessa gráfica também eu via como o material era elaborado, né, e eu tinha essa vontade de voltar a estudar, e tinha dificuldade também por causa dos filhos, por causa da minha prioridade era trabalhar, não ter uma casa. E quando eu conheci esse curso, eu vi a possibilidade de entrar numa carreira pública, né? Então, um concurso para mudar de vida, né? Então, foi nessa hora que eu pensei em concluir meus estudos, que eu tinha parado, não tinha completado o ensino médio, então, eu precisava completar o ensino médio, precisava fazer uma faculdade. E você foi terminar o ensino médio com 41 anos. Isso. Eu fui terminar o ensino médio com 41 anos, porque eu tinha já meus filhos, depois eu tive uma outra filha, em 95, e quando ela estava com 10 anos, que foi eu consegui concluir o ensino médio. Eu vinha tentando já há muito tempo, eu tentei, naquela época existia o supletivo, né? Então, eu fazia supletivo, estudava um pouco, tirava uma matéria, depois eu tentava tirar mais uma matéria, até concluir o ensino completo. Isso só aconteceu em 2005. E nessa época que você terminou, você já sonhava em fazer faculdade ou foi um sonho que veio depois? Assim que eu concluí o ensino médio, eu tive vontade de fazer também a faculdade, porque eu via que eu precisava dar um passo a mais, né? Então, em 2005, já os concursos que exigiam nessa época ensino médio, já começavam a surgir aqueles que exigiam um ensino superior com a remuneração melhor. Então, fiz a faculdade de letras com muita dificuldade, né? E eu fui nessa luta. Foram 13 anos até eu conseguir concluir. Fiz também o Enem, mas aí eu fiz o Enem e não consegui a bolsa para o que eu queria, que era a faculdade de letras. Mas eu consegui uma bolsa que era gestão em RH. Então, eu pensei, eu vou fazer esse curso superior de gestão em RH, e vou me formar, ter um curso superior e vou poder almejar, né, um cargo com uma remuneração melhor.
Nesse meio tempo, eu tinha trancado, né, e tinha conhecido uma professora de português também, que ela me dava muitos incentivos, ela acreditava que eu poderia, né, me tornar o que eu queria ser, que era uma professora, eu poderia tentar um cargo público, ser aprovada. Então, ela me ajudou a pagar a minha faculdade, né? Pôs a faculdade de letras, e eu fiz a faculdade de gestão em RH, e coincidiu eu fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Então, quando foi em 2018, em julho de 2018, eu me formei nas duas faculdades ao mesmo tempo, com a ajuda dessa professora, né, que me incentivou, e com a ajuda do Enem também, eu fiz as duas faculdades. Então, eu fiquei com duas possibilidades, vamos dizer assim, né, em questão de concurso. Imediatamente depois, você começou a estudar para concurso? Eu já estudava para concurso um pouco antes, né, tentei alguns concursos a nível de ensino médio, assim, que eu me formei no ensino médio, comecei a estudar, fazendo concursos, né, como não tinha formação superior, né, não tinha licenciatura para tentar uma vaga como professora, eu tentava vagas que eram no ensino médio, tribunal, Ministério Público, TJ Militar, fiz também inscrição para concurso da Caixa, vários concursos de vários tipos. Eu fazia, eu estudava com o mínimo de tempo que eu tinha, eu sabia que eu não estava muito bem preparada, mas mesmo assim eu fazia a prova, né, com aquela expectativa de estar adquirindo conhecimento para chegar um momento apropriado para eu conseguir ser aprovada no concurso que eu queria. Então, eu fui fazendo vários concursos, né, e mesmo não sendo aprovada, eu continuava tentando. Até que uma vez eu fiz um concurso da Caixa Econômica, que foi em 2008. Foi um concurso que fiquei na lista de classificados, né, mas era uma classificação muito além, né, daquelas vagas. Eu sabia que eu não tinha a possibilidade de ser convocada, né, nomeada, mas foi uma grande alegria porque eu vi que ali eu tinha potencial para alcançar algo maior. Então, continuei estudando mais motivada para vários concursos, e para mim, naquele momento, qualquer concurso que eu fosse aprovada e nomeada, para mim, já seria uma grande vitória, excelente, porque eu sairia daquela situação, né? Então, já era uma grande alegria aquela possibilidade, né, de saber que eu poderia avançar e conseguir continuar lutando e que eu iria conseguir. E também na questão de estudos, né, quando, alguns anos atrás, surgiu os cursos online, e aí eu comecei a seguir várias plataformas, inclusive do Curso, em épocas de prova, eu comecei a fazer aquelas aulas de revisão, que me ajudou bastante, né, nos últimos anos, e aí foi acontecendo de eu conseguir, né, até eu conseguir uma colocação melhor. Nesse período que você fez o ensino médio 41 anos, começou a faculdade, demorou 13 anos para conseguir concluir a faculdade, depois começou a estudar para concurso, alguém chegou para você e dizia, olha, já passou a hora de tentar algo assim, você não tem mais idade para isso? Chegou a receber algum comentário nesse sentido? Não diretamente, mas assim, as pessoas, eu via muitas pessoas mais jovens se formando, né? Então, era difícil ver uma pessoa mais velha estudando para concurso, era muito difícil. Somente quando eu entrei na faculdade, que eu vi algumas pessoas mais velhas estudando, aí eu pensei, não, então não é tão assim, isso não é só para jovens, né? Eu também posso, então também vou conseguir. E quando eu via também os editais que não tinham, muitos cargos não têm limite de idade, eu pensava, por que não? Né? Por que não tentar? Mas, ao mesmo tempo, como eu trabalhava nessa área de concurso, eu falava assim, não, eu acho que isso também pode ser para mim, né? Então, eu continuei, fui e tentei, assim, não desisti, né, não fiquei olhando para a minha idade, pensando, agora eu estou com 50, agora eu estou com 60, será que eu vou desistir? Será que isso é para mim? Será que eu devo continuar? Tirei isso da minha cabeça
E fui lutar, fui à guerra e, graças a Deus, eu alcancei, com muita dificuldade, mas valeu muito a pena. Você tinha um sonho desde a infância de ser professora. Algum motivo específico para esse sonho? Alguém te inspirou especificamente a seguir esse caminho? Na escola eu tive um professor que... Eu tive alguns professores, né, de português, né, coincidência, professores que eram... Eu achava bem interessante como eles lecionavam, né, então eu achava assim, poxa, uma profissão muito legal, você está encaminhando a pessoa na vida, né, você é uma base de tudo, o professor, né, qualquer coisa que você vai fazer, o professor é a base de tudo. E quando uma vez surgiu uma oportunidade, quando eu ainda estava no colégio, me convidaram para dar aula para duas meninas, assim, adolescentes, mais ou menos da minha idade, elas tinham 13 anos, 12, 13 anos, eu tinha 14 anos, e como eu era, né, gostava muito de português, matemática também, e eles viam que eu tinha boas notas, então me convidaram para dar aula para essas duas meninas, né, e quando eu fui dar aula para elas, mesmo pensando assim, poxa, eu só tiro umas notas boas, será que eu tenho capacidade de dar aula, né, para essas meninas? Mas quando eu fui dar essa aula para elas, explicar e tudo, as pessoas começaram a falar, poxa, você tem jeito para ser professora, você tem todo o perfil para ser professora, e era uma coisa que eu gostava, eu, assim, o conhecimento estava dentro de mim, eu queria passar aquele conhecimento para outras pessoas, né? Então, quando eu conseguia fazer isso, era uma grande alegria para mim, porque eu conseguia transmitir o conhecimento, e o conhecimento faz as pessoas avançarem na vida, né? Então, isso aí é muito importante, é muito gratificante. Você prestou umas 20 provas, não foi isso? Ou mais. Foram muitos tempos que eu nem me lembro mais, porque foram muitos. Alguns eu fiz prova, outros eu fiz inscrição e desisti, né? Na verdade, a primeira vez que eu tentei um concurso, eu fiz inscrição, né? Foi em meados de 86, se eu não me engano, em 86, no meio do ano, no segundo semestre. Eu fiz inscrição porque eu já via naquela época que era importante, era um cargo bom de ser funcionário público. Então, eu fiz inscrição. Mas só que com a vida totalmente tribulada que eu estava vivendo naquele momento, eu não fui fazer a prova. Mas depois, né, como eu disse, passaram muitos anos, eu fui trabalhando na gráfica, lidei com essa, comecei a lidar com esse mundo do concurso, e aí eu comecei a fazer, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu creio que foi a partir de 98, por aí eu comecei a fazer inscrição, muitos eu ia fazer a prova, outros achavam assim, não consegui estudar, eu vou perder o tempo indo lá fazendo prova, então, muitos eu não ia, mas a partir do momento que eu comecei a ir, eu vi que eu conseguia, né, que eu estava avançando, que eu estava adquirindo conhecimento, aí eu comecei, mesmo estudando pouco, mesmo não tendo estudado bastante, eu fazia a prova, não era aprovada, não era nem classificada, mas eu continuei avançando, continuei tentando. Como foi a sensação quando você passou na prova, Secretaria de Educação de Minas Gerais, no cargo que você queria, que você sonhava, professora, já ali, resultado final, dentro das vagas, como é que você se sentiu nesse dia? Olha, é uma sensação, assim, de uma... Posso dizer um sonho realizado, né? Uma alegria muito grande, porque foram muitos anos, né? Foram muitos anos de muita luta, muito tempo de estudo, né? Eu tive que esperar muito tempo, quando os meus filhos cresceram, eu pude estudar um pouco mais, então eu pude me dedicar um pouco mais aos estudos. Então, quando eu vi que eu fiz a prova, eu conferi o gabarito e tenho muita chance de ser nomeada nesse concurso. Então, eu fiquei na expectativa, quando eu vi o nome, foi uma alegria assim, imensurável, porque é a realização de um sonho, né? Então, assim, comemorei muito com a minha família, comemorei muito com meus filhos, eles ficaram super felizes com tudo isso, né?
Isso motiva muito, principalmente a eles, a minha filha mais nova também, que nós já estudamos muito para concurso juntas. Quando ela fez 17 anos, eu falei, vamos estudar, vamos fazer concurso. Então, isso assim, motivou muito ela, né, a continuar estudando. Então, assim, foi uma alegria muito grande. E esse concurso, como ele aconteceu, saíram 2 editais praticamente da mesma banca, né, que foi da Secretaria de Educação do Estado, e saiu também um concurso que era da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, como era a mesma banca e o conteúdo programático eram bem parecidos, aí eu pensei, não, vou fazer para os dois, né, vou tentar fazer inscrição para os dois. Então, tentei também da Prefeitura de Belo Horizonte, e quando também fui conferir o gabarito, eu vi que eu tinha grandes chances de ser aprovado. Mas você já foi nomeada no concurso da Secretaria de Estado, certo? Isso, na Secretaria de Estado. Já está trabalhando, já recebeu o contra-cheque? Já, já estou trabalhando desde setembro, 5 de setembro desse ano. Uma data, assim, que vai ficar marcada na minha vida para sempre. E você virou inspiração para a família toda aí nesse seu exemplo de superação, 60 anos, começar uma carreira nova, Isso. romper as barreiras ali. Como é que a família enxerga tudo isso? Então, esses dias agora, minha neta, ela está com 20 anos, ela disse para mim que vai, apesar dela estar com 2 filhas, né, uma filha pequena, que ela vai estudar e ela vai fazer concurso. Ela vai estudar para concurso também. E ela quer tentar na área bancária. Eu fiquei muito feliz dela ter falado isso, porque ela quer estudar também, ela quer continuar o estudo dela, quer se formar, fazer faculdade, e tentar uma carreira pública. Assim como a minha filha também está estudando, fazendo faculdade, para tentar uma carreira pública. Tereza, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente passando por um momento difícil, recomeçando a vida profissional, talvez já reprovado, reprovada em várias provas? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, como você fez nessa jornada, né? Não desistiu, persistiu e hoje realizou um sonho? Olha, o segredo é a pessoa ter, eu acredito, né, que seja a pessoa ter um objetivo e focar no seu objetivo, né, porque nada é fácil, nada é muito fácil, né, a gente vai enfrentar dificuldades, mas, e tudo é com luta mesmo, né, então se a pessoa ela tem um sonho, ela tem um objetivo, ela tem que lutar, ela não pode desistir, às vezes ela vai se deparar com barreiras, né, situações que ela pode pensar em desistir, pode pensar em achar que não é para ela, que estou muito velho para isso já, já passou minha idade, eu devia ter estudado, não estudei, agora é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde. Não, se a pessoa tem um sonho, se ela tem um objetivo, ela tem que persistir e não desistir, mesmo apesar dos percalços, né? Ela pode ser reprovada, ela pode ter aqueles momentos difíceis na vida dela, mas ela tem que continuar insistindo, porque ela vai alcançar. Assim como eu alcancei, sendo a primeira pessoa concursada da família, servidora pública, primeira da família, uma família de 10 filhos, né? Que viveu uma parte da sua vida, da infância, passando dificuldade, nem imaginava que um dia eu poderia estar aqui dando essa entrevista para motivar as pessoas, estando, ser uma servidora pública, né? Então, se aconteceu comigo, porque eu persisti, vai acontecer também para essa pessoa. Então, só tem que persistir, continuar lutando e não desistir de maneira alguma. Ela vai alcançar. Tereza, muito obrigado por compartilhar sua história. Parabéns pela superação, pela trajetória, pela garra. A gente fica ainda mais honrado por saber que, de alguma forma, o GRAN ajudou um pouquinho nessa jornada. Foi uma satisfação conversar com você.
Eu que agradeço, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui dando essa entrevista, né? Eu creio que essa entrevista deve motivar outras pessoas, né? Não só as pessoas que me conhecem, mas também outras pessoas que estão por aí. É, eu, na idade que eu tenho como professora, quando muitos estão buscando aposentadoria, eu continuo ainda, apesar de ter sido nomeada, eu continuo ainda estudando, almejando novos cursos, novos caminhos, almejando. Creio que eu ainda tenho muito a conquistar, né? Eu ainda tenho outros cargos aí, almejo outros cargos públicos, né? Ser professora é um sonho, né, que a gente tem, mas eu tenho também o sonho de ser uma servidora pública com uma remuneração muito maior, né, no Ministério Público, no TJ, né? Então, eu continuo estudando, eu continuo lutando, não parei por aqui, e vou continuar avançando. Tenho certeza que as pessoas que vão estar vendo estão vendo essa entrevista, elas vão se sentir motivadas para continuar lutando. Não existe idade para começar e não existe idade para parar. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui no YouTube, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os depoimentos, os testemunhos que trazemos aqui semanalmente há mais de 6 anos, toda quinta-feira às 19 horas. Se você está acompanhando esse podcast no Spotify, siga e escute outros episódios aí na plataforma para você se inspirar. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.